gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é a variação linguística e também o preconceito linguístico, até porque os dois andam juntos. A primeira coisa que eu ouço quando eu digo que eu sou uma estudante de letras é que a pessoa vai mudar a maneira como ela fala, porque senão eu vou ficar corrigindo, e na verdade não é nada disso que acontece. Então nesse vídeo eu vou fazer você mudar de ideia, e para isso eu vou falar sobre 2 livros do professor Marcos Boy. Bom, o primeiro livro que eu vou falar é O Preconceito Linguístico. Ele teve a sua primeira edição publicada em 1999. Mas as ideias que ele nos passa ainda são muito ricas. Logo no começo do livro, o autor já nos diz que tratar da língua é tratar de um tema político. É importante saber que o preconceito está ligado à falsa ideia que as pessoas têm entre língua e gramática normativa. Mas é importante que a gente saiba que a gramática não é a língua, é apenas uma parte dela. Eu não posso deixar de mencionar também que o preconceito é alimentado não só pela mídia, mas também por alguns manuais que querem nos ensinar o que é certo e o que é errado, como por exemplo, os livros didáticos e as gramáticas normativas. Ainda existem alguns autores, infelizmente, que pensam que existe falar certo e falar errado, e que querem nos ensinar a falar certo, como por exemplo Não Erre Mais, do Luiz Antônio Sarconi, que inclusive vai ser muito criticado pelo Boy no livro. Todo falante de uma língua sabe essa língua, sabe as regras básicas e sabe a sua funcionalidade. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa que nasceu no Brasil, mas que não foi alfabetizada. Você acha mesmo que essa pessoa não sabe falar a língua portuguesa? Em que língua ela está se comunicando? Outra ideia importante é de que não existe língua sem variação. Toda língua varia. Por exemplo, no português, antigamente dizia-se vós-me-se e agora se diz você. No inglês, em estudos feitos pelo professor David Crystal, ele analisou o slogan, a campanha, o slogan do McDonald's, que é I'm loving it, e que há mais ou menos uns 20 anos atrás, quem sabe, teria sido escrito I love it, pela maneira como os auxiliares modais estão mudando. Outro exemplo é o must, que agora não é tão usado e que está sendo substituído pelo have to. Voltando ao livro Preconceito Linguístico, o Banho também fala sobre a inferiorização do português que nós falamos aqui no Brasil em relação ao português que é falado em Portugal. Algumas pessoas acham que o português de Portugal é melhor, que o nosso é pior, que o deles é mais bonito. Nosso português é diferente do português de Portugal. Não existe uma língua melhor ou pior do que a outra. São apenas 2 línguas diferentes. E inclusive nós temos o mesmo nome, né? Português do Brasil, português de Portugal. Nós temos o mesmo nome porque nós somos colônia deles. A exemplo dessa diferença, em Portugal, português de Portugal, eles falam estou a comer. E aqui no Brasil, português do Brasil, nós falamos estou comendo. E isso não quer dizer que uma tá certa e que a outra tá errada. Quer dizer apenas que elas são diferentes. E que cada uma possui suas variações. No ambiente escolar é muito importante que seja trabalhado essas variações, porque senão o aluno acredita que ele não sabe falar português, que é mentira. Ele vai acreditar que ele não sabe falar direito, que só existe a norma culta da língua. Então é muito importante que isso seja trabalhado em sala de aula, para o aluno conhecer várias formas diferentes de falar o português. E não ficar pensando também que ele fala errado, porque isso não é verdade. Às vezes acontece de um professor de língua estrangeira ter preconceito. Meu aluno não sabe nem português, imagina se vai aprender uma língua estrangeira. Por exemplo, variação diatópica é uma variação geográfica. Quem mora no norte não fala da mesma maneira de quem mora no sul. Variação diacrônica diz respeito à mudança ao longo do tempo que aconteceu na língua. Como eu já falei antes, vós-me-se virou você. Diastrática, que diz respeito a aspectos sociais, faixa etária, escolaridade, classe social. A língua de Eulália, ele conta a história de 3 meninas, Vera, que é estudante de letras, Silvia, estudante de psicologia, e Emília, estudante de pedagogia, que vão passar uns dias na casa da Irene, que é tia da Vera, que faz letras. A Irene é professora de linguística
ela mora junto com a Eulália, uma mulher que não sabia ler e escrever, mas ela acabou ensinando. Quando as meninas conhecem a Eulália, elas têm uma postura muito errada, né? Elas cometem um preconceito linguístico, porque elas dão risada da maneira como a Eulália fala. Ela fala fósforo, problema, e as meninas dão risada. E a Irene, como uma boa professora de linguística, foi explicar para as meninas que estava errado elas rirem da maneira como outra pessoa fala, que nós devemos respeitar e entender que as variações existem. Então o livro é uma aula, né? A Irene vai dar essa aula e a gente vai acompanhar a aula sobre as variações. E é uma forma muito leve de aprender, então eu recomendo muito esse livro. Então, depois de toda essa reflexão, o banho nos mostra que o problema não está naquilo que se fala, mas sim em quem fala o quê. Por exemplo, se uma pessoa rica falar caro, caroça, alguém vai rir? Ou será que as pessoas só vão dar risada de alguém que não teve a escolarização completa, que não pôde ir à escola, que não teve tantas condições e não tem uma classe social tão alta? É muito necessário que a gente reconheça a pluralidade do português e trabalhe ele em sala de aula. Caso contrário, vai parecer para o aluno que ele está falando uma língua estrangeira, que ele não está falando uma variante da língua portuguesa. Algumas pessoas acham, então, que na língua vale tudo. Será? Bom, tudo vale alguma coisa na língua, mas vai depender de alguns aspectos. Por exemplo, falar gíria, palavrão, pode? Pode, mas vai depender do contexto certo, das pessoas certas, do lugar certo. É preciso saber adequar a linguagem aos diferentes eventos comunicativos para qual ela vai ser utilizada. A importância desse assunto ser trabalhado em sala de aula é imensa para que o aluno possa saber que todos nós temos uma história e que ela vai ser mostrada por meio da nossa linguagem, da maneira como a gente fala, para o aluno poder saber respeitar os outros e entender de uma vez por todas que não existe falar errado. Eu vou deixar o link dos 2 livros do professor Marcos Banho aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para que essa informação chegue a muitas pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!